Aleluias. Tudo bem com vocês? Pode se assentar. Vamos introduzir a nossa mensagem no livro de Marcos 14, versículo 36 somente. Deus tem uma palavra para nós essa noite. E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas neste lugar. Não sei se você está crendo nisso. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quando Jesus faz esta oração, Ele está conversando com o Pai. Ele está no monte do Getsemane. E Ele está ali apresentando ao Pai uma situação que talvez nós apresentemos todos os dias. Ele estava vendo os acontecimentos que iriam decorrer dali para frente. E a Bíblia relata que o sofrimento dele neste instante foi tão forte que o seu suor começou a vir gotas de sangue. Para uma pessoa soltar sangue do corpo através do suor, ela tem que estar em extremo sofrimento, em extrema angústia. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. Às vezes nós passamos por estas situações. Tem momentos na nossa vida ao qual nós não vemos saída, ao qual nós não vemos solução, a qual nós não conseguimos enxergar um livramento sequer. Situações ao qual nós nos encontramos, onde nós às vezes nem entendemos o porquê estamos vivendo aquela situação. Por que estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? O que está acontecendo neste momento? Jesus talvez ali ele não estivesse entendendo também essa situação, e por isso talvez o sofrimento que ele estava, a Bíblia nos relata que ele estava muito machucado, muito doído, muito triste, podemos dizer assim. Mas ele toma uma decisão. E às vezes o que falta para nós é esta decisão. Às vezes a solução do nosso problema é tomar uma decisão contrária àquilo que nós estamos vivendo. E Jesus diz para o Pai o quê? Se puder, se o Senhor puder, me livra dessa situação. Não deixe que eu passe por isso. Às vezes nós olhamos esta oração de Jesus somente pelos olhos de Jesus. Mas se imaginou um pai entregando um filho para tal sofrimento? A Bíblia nos diz que ele era o único filho de Deus. Era o único. Mas o Pai, Ele entregou este filho. Ele mandou este filho, Ele trouxe este filho ao mundo para sofrer, para padecer e para morrer por nós. A Bíblia fala, o apóstolo João fala que este foi a maior demonstração de amor de Deus para com as nossas vidas. Veja que quando Deus fez isso, não foi no momento que nós nos convertemos, não foi no momento que nós nos arrependemos do nosso pecado, mas foi no momento que nós estávamos vivendo o nosso pecado. Foi no momento que a humanidade estava longe de Deus, estava afastada de Deus. Mas Deus toma uma atitude,
toma uma decisão, e ele diz: eu não vou permitir que aqueles que são meus pereçam sem ajuda alguma. E daí ele, para que nós não morrêssemos, a Bíblia diz que ele entrega o seu único filho. Aí nós dizemos assim que Jesus morreu por nós. Jesus não morreu por nós. Jesus, ele morreu no nosso lugar. Porque era nós que estávamos condenados à morte. O livro de Romanos nos fala isso. Nós estamos condenados à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de quem? Através de Jesus, que morreu no nosso lugar, que se entregou no nosso lugar. E ele, vendo esse sofrimento nesta oração, ele pede: Pai, afaste de mim esse cálice, se for da tua vontade, mas porém não seja como eu quero. E esse é o grande problema nosso. Nós queremos ser abençoados por Deus, mas como nós queremos ser abençoados por Deus? Como nós queremos, da maneira que a gente quer, da maneira que a gente imaginou, que a gente planejou. E aonde está a soberania de Deus, do nosso Pai, sobre as nossas vidas? Nós temos que ser como Jesus, nós temos que ter a mente de Jesus, porque a mente de Jesus é a mente do Filho de Deus. E nós precisamos ter esta mente, a mente do Filho de Deus. E nós precisamos, em algumas situações da nossa vida, morrer para elas. Tem coisas que nós não queremos fazer, mas é preciso que façamos. Tem coisas que nós não deveríamos fazer, ou não queríamos fazer. E a gente fica escolhendo. Isso eu faço, isso eu não faço. Ali eu vou, lá eu não vou. Hoje tudo bem, amanhã não. Nós precisamos começar a viver com a mente de filhos de Deus. E temos que começar a tomar decisões na nossa vida. E começar a morrer para momentos em que nós não queremos morrer. Temos que deixar de fazer as coisas sempre do jeito que nós queremos. Pode ser que hoje você se encontre num momento difícil. Pode ser que hoje você está numa situação, que está tudo fechado, o céu está de bronze, não tem lugar para ir, não tem como se mexer, não tem uma solução. Mas eu quero que você se lembre nesta noite, que você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que ter a mente de filho. Eu quero também que você se lembre que você tem um Pai celestial. Você tem um Pai a quem você pode abrir o seu coração esta noite. E pode colocar para Ele todo o teu sofrimento, toda a tua angústia, tudo o que você está passando. Porque Ele vai te ouvir. Quero também que você entenda. Deus não quer que você saia da onde você está. Se está no deserto, Deus não quer que você saia dali. Você está na cova, Deus não quer que você saia da cova. Você está na fornalha, Deus não quer que você saia da fornalha. Não saia até quando? Até quando a vontade dEle se completar na tua vida, se estabelecer na sua vida. Nós precisamos permanecer, precisamos manter a nossa posição firme, mesmo que estejamos na fornalha do fogo ardente. Porque se estivermos firmes com a mente do Filho, o Pai estará conosco. O Pai estará conosco. Se nós estivermos na cova dos leões e nos mantermos firmes, crendo
acreditando, o Pai estará conosco. E os leões vão fechar a sua boca. Manter a posição, muitas vezes nos machuca. Muitas vezes dói. Muitas vezes nos entristece. Muitas vezes nós angustiamos. Mas, se nós mantermos o nosso propósito firmes nesta posição, isto trará bênçãos sobre as nossas vidas. Isto trará bênçãos sobre as nossas casas. Isso nos abençoará e abençoará aqueles que estão à nossa volta. Além do que nós podemos viver, melhor dizendo, além da vida que nós planejamos viver, existe o projeto do Pai sobre as nossas vidas. E é esse o grande problema. Porque às vezes, para nós vivermos aquilo que nós planejamos, nós abandonamos o projeto do Pai para com as nossas vidas. E aí que começa a luta, aí começa o problema, aí começa a dificuldade, aí as coisas começam a não dar certo. Aí tudo parece que vai por água abaixo. Mas o Pai está te chamando à consciência hoje. Volte a viver o projeto do Pai para a sua vida. Porque Ele tem estabelecido o teu final. E não vai ser um final de desgraça. Não vai ser um final de desonra. Não vai ser um final de vergonha. Ao contrário, será um final abençoado, porque foi o Pai que planejou para você. Jesus, quando veio à terra como Filho de Deus, Ele nasceu como um homem. E no decorrer da sua vida, Ele passou a entender qual era o projeto. E qual era o projeto para Jesus? Qual foi o plano do Pai para Jesus? Matá-lo numa cruz. Esse era o plano. Esse era o projeto do Pai? De forma alguma. O projeto do Pai seria ressuscitá-lo. Porque na ressurreição de Jesus, nós seríamos abençoados nela. O grande problema nosso é que nós ficamos presos na cruz. Nós até adoramos a cruz, nós cantamos para a cruz. Muitas vezes nós idolatramos a cruz. Mas o verdadeiro poder está na ressurreição e não na cruz. Então nós temos que largar a cruz de lado e começar a olhar para a ressurreição de Jesus. E se Jesus ressuscitou estando morto, se nós morrermos para as coisas do mundo, nós ressuscitaremos para as coisas espirituais. Se nós morrermos para os nossos projetos mundanos, podemos dizer assim, nós vamos ressuscitar para o projeto de Deus em nossa vida. Quando eu me converti, eu gostava da balada, eu gostava da bebida, eu gostava da bagunça. Mas quando Jesus me tocou, naquele instante, naquele momento eu larguei tudo. Porque eu entendi que existia um projeto maior para a minha vida. Que existia algo muito maior, muito mais grande. E hoje eu posso ver isso quando eu encontro meus amigos do passado, que continuam vivendo a mesma vida, os mesmos projetos, tinham sonhos grandiosíssimos e não conseguiram realizar nenhum deles. Eu abandonei os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos, para viver os sonhos do Pai na minha vida. Mas eu fui abençoado, e tenho sido abençoado, e tenho estado abençoado. Porque o Pai, Ele
me permite usufruir daquilo que Ele tem me dado. O inimigo às vezes ele tenta nos distrair, tenta nos derrubar, nos passar a rasteira, mas ele não tem poder algum. E quando nós entendemos isso, ele pode até fazer uma baguncinha, mas a bagunça dos céus sobre a cabeça dele vai ser muito maior ainda. Ei, se o inimigo está bagunçando a tua vida, não se preocupe, porque a bagunça na cabeça dele será maior ainda. Se o inimigo está bagunçando a tua casa, o teu lar, a tua família, não se preocupe, se agarre no projeto do Pai, porque o inimigo vai ter que sair deste lugar onde ele está. Não vai ser você. Você não vai arredar o teu pé. Quem vai arredar o pé vai ser o inimigo. Jesus sabia que a única maneira dele ressuscitar, ele teria que morrer, porque ninguém pode ressuscitar sem estar morto. Deus não pode te levantar se você não morrer para as coisas do mundo. Deus só vai te levantar no momento que você morrer para as coisas do mundo. Aí Deus vai te ressuscitar. Jesus sabia que o que cabia a Ele era entregar a sua vida, e que a parte do Pai seria ressuscitá-lo. Ele sabia disso, porque não há ressurreição se não houver morte. O grande problema é que nós lutamos todos os dias, nós lutamos todos os momentos, todas as horas, todos os minutos, porque não queremos morrer. Nós queremos ser felizes, mas a felicidade deste mundo é enganosa, ela é furtuosa, ela nos rouba os momentos melhores que nós vamos ter com o Pai. Então morra para as coisas deste mundo, morra. Se Deus está te chamando, venha para os braços dele. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm ministérios poderosos, mas que ainda não estão neles porque estão sentados no banco. Comece a se levantar. Você pode perguntar para mim, mas o que eu vou fazer? Comece fazendo o que está à tua mão. Comece servindo em algum ministério da igreja. Comece fazendo. Se não é aquele ministério, vai para outro, até achar o seu lugar. Mas eu tenho certeza que quando você encontrar o seu lugar, você vai encontrar a tua alegria. E não é uma alegria que o mundo oferece, porque a alegria que o mundo oferece ainda, posso dizer, é mentirosa. Mas a alegria de estar fazendo a vontade do Pai, que o Pai quer que nós façamos, ela é a alegria verdadeira. É uma alegria de tal forma que pode estar caindo o mundo em nossa volta, mas não consegue nos abalar. É uma alegria tão grande que pode estar todo mundo olhando e dizendo assim: agora ele vai cair, agora ele vai morrer, mas ela não vai nos abalar. Não vai nos abalar. Ela pode nos entristecer, nos enfraquecer por algum tempo, não é? Em outubro, passei por outubro do ano passado, terminou a conferência, eu estava bem, de uma hora para outra perdi 15 quilos, menos de 10 dias. E de repente, quando eu senti, meu corpo estava indo embora. Eu fui no médico, o médico disse assim: como que você está aqui vivo? Pelos resultados dos exames. Era para mim me entristecer? Era. Era para me derrubar? Era para me pôr no chão? Era. Mas quando o médico perguntou para mim como que eu estava em pé ainda, eu entendi que aquilo não era para o meu mal, mas era para a glória de Deus. E hoje eu posso dizer: esta doença não tem mais poder sobre a minha vida. Ela foi dominada, mas não porque eu fiz alguma coisa, foi porque eu creio no Pai, aquele que sara, que cura, que liberta e que transforma, aquele que nos guarda, aquele que nos segura, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá livramento, né? E eu saí em vantagem, estou mais esbelto, mais bonito, né? Não é? Não é?
sair em vantagem. O Pai é assim. Esse ano nós temos que todo ano estar lá na conferência do apóstolo. Esse ano nós não poderíamos ir por causa de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, tanto na associação quanto na igreja. Não íamos. De repente o apóstolo liga e disse: filha, vocês vão vir? Não, não temos condição. Não, você vai vir sim. Estou te mandando a passagem. Agora, nesse exato momento, ela está em Miami, esperando o avião para ir para Orlando, né? Aí recebeu umas bênçãos aí, pôde comprar alguns dólares para passar os dias lá, se manter lá, né? O irmão Máximo, que é o nosso irmãozão mesmo, né? Vai pegar lá no aeroporto e vai dar toda a acomodação para ela e dizer: pastora, não se preocupe, né? Aonde você quiser ir, aonde você quiser estar, eu e minha esposa estamos ao teu dispor. Nós dois vamos dirigir para você. Vamos te levar para onde você quiser. Deus é maravilhoso, hein? Tirou férias para cuidar dela lá, né? Então veja como Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Ela poderia estar em Orlando hoje? Não tinha condição nenhuma. Humanamente, impossível, né? Mas Deus é poderoso. Oi? Ela fez, olha aí, ó, ainda abençoou o irmão para estar aqui ainda, né? Deus é desse jeito, né? Deus, Ele quando quer nos abençoar, não tem o que impeça. Mas para isso nós precisamos mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, né? Arrependimento, muitas vezes a gente pensava que era tristeza, que era sentir dor no coração. Não, arrependimento é mudar a mente. Eu era assim, agora já não sou mais. Eu vivia assim, agora eu não vivo mais. Eu pensava assim, agora eu não penso mais. Eu pensava com o pensamento de derrota, hoje eu penso com o pensamento de vitória. Porque só tem vitória aquele que vence as lutas. Às vezes nós não queremos ter luta, não queremos ter problema, não queremos ter dificuldade, não queremos ninguém nos afrontando, querendo dizer que nós devemos fazer ou não fazer. Mas só tem vitória aquele que tem luta, aquele que tem problema, aquele que tem dificuldade, aquele que tem, né, um que está pegando no pé. Trabalhei 39 anos na minha vida. A coisa que eu mais gostei no tempo que eu trabalhava é quando eu tinha um chefe ruim. Sério. Porque o chefe ruim me ensinava a trabalhar melhor ainda. E quando ele ia embora da minha vida, eu estava num posto maior. Porque eu sempre aproveitei as oportunidades que são apresentadas na minha vida. Sempre. E por isso eu pude estabelecer, né, um plano de carreira dentro de um órgão público, que é impossível. Lá é por concurso. Eu fiz um plano de carreira, talvez exclusivo, né? Então é disso que nós precisamos. Nós precisamos mudar a nossa mente. Precisamos morrer para as nossas coisas e esperar que Deus nos ressuscite. Porque quando Deus nos ressuscitar, Ele vai nos tornar uma nova pessoa. E é tremendo isso, né? Porque quando eu era do mundo, a pessoa que eu queria me tornar era um assassino. E me preparava para isso. Mas quando Jesus me encontrou, eu tive um encontro com Jesus, e não foi num dia bom, né? Foi um dia que eu passei o dia inteiro bebendo, e quando eu cheguei na igreja, eu achei que eu ia derrubar o pastor quando eu dissesse aleluia para ele. Mas foi naquele dia que eu encontrei Jesus. E olha, quando eu encontrei Jesus, eu estava completamente bêbado. No momento que eu tive o encontro com ele, a bebedeira acabou. O álcool sumiu do meu organismo, desapareceu, né? Naquele exato momento. E ali eu fui ressuscitado por Jesus. Não foi no momento que eu desci nas águas. Porque eu falo que eu fui enganado, né, para o batismo, que disseram que eu ia sair uma nova pessoa das águas, né? Eu fui me olhar no espelho e continuei do mesmo jeito. Não mudei nada. Não fiquei nem um pouquinho bonito e nem mais feio, né? Continuei do mesmo jeito. Eu disse, mas cadê a nova pessoa, né? Não entendia, não explicaram, não entendia. Mas uma nova pessoa
é uma pessoa que tem uma mente diferente, que tem um coração diferente. Aquele coração de pedra foi arrancado e foi colocado no lugar um coração de carne. Aquela mente criminosa foi arrancada, né? Aquele pensamento criminoso foi arrancado e colocou um pensamento de vida, de oferecer vida e dar vida, de alcançar pessoas, não para matá-las, mas para fazer com que elas morressem. Eu queria matar as pessoas, hoje eu digo para que elas morram. Interessante isso, né? A intenção era matar, mas hoje eu mando morrer, porque hoje eu sei que quando elas morrerem por si próprias, elas vão ressuscitar uma nova vida, uma nova mente, uma nova pessoa, né? Um coração de filho. Para que isso? Para poder manifestar o coração do Pai nesta terra. Deus quer te levantar, porque não tem como Ele descer à terra se apresentar às pessoas, mas Ele vai usar você. Quando as pessoas te olharem, elas vão ver o Pai através de você, através da tua vida. É para isso que o Pai quer te levantar, para que você possa manifestar o coração dEle. Renuncie ao que pode estar te torturando. Pode ser que existe um conflito hoje dentro de você entre o que você deseja fazer e o que você sabe que tem que fazer. E o conflito existe por causa disso mesmo, porque às vezes a gente sabe o que deve fazer, mas a gente quer fazer o que nós queremos e não o que devemos, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos nos render, precisamos morrer para a nossa vontade, para que possamos realizar a vontade do Pai, para que a vontade do Pai comece a manifestar sobre as nossas vidas. E precisamos entender uma coisa, gente: a nossa vida é cheia de decisões. Nós a todo tempo temos que tomar decisões. Só que nós temos, às vezes, uma má palavra na nossa boca. E nós dizemos que as nossas decisões só afetam a nós mesmos. Só que no mundo espiritual não é assim que funciona. No mundo espiritual, a minha decisão afeta os meus filhos, meus netos, os meus tataranetos. Porque a minha má decisão vai atingir a minha geração para frente. Assim como a má decisão dos meus antepassados atingiram a minha vida na juventude. Então nós temos que entender isso, que quando nós precisamos tomar uma decisão, estamos, enfrentando situações que precisamos tomar decisões, nós temos que entender que a decisão que nós tomarmos diante dessas situações vão afetar as nossas gerações. Cuidado, te faço um alerta essa noite, cuidado, para não levar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos para o lugar aonde você não vai querer estar. Cuidado, porque conforme a decisão que você tomar, você vai desgraçar a sua geração futura. Seus filhos não merecem sofrer da lepra que de repente você deseja ter. Porque há escolhas que fazemos que podem trazer lepra para as nossas gerações. Um exemplo bíblico para isso: Geazi, o servo do profeta, foi atrás daquilo que o profeta não quis para a vida dele, daquilo que o profeta não aceitou. E o profeta, naquele momento, era o seu pai. E como pai de Geazi, um pai espiritual de Geazi, ele não aceitou. Mas Geazi deu uma enganada e não ouviu o seu pai, e foi atrás daquilo que não deveria ter ido. E ele pensou ter tido lucro ao pegar de Naamã a oferta que ele tinha trazido para o profeta. Mas o que ele conseguiu mesmo
obter ali foi a lepra para a sua vida. Não para a sua vida, para as suas gerações. Porque lepra é maldição e maldição passa de pai para filho. A lepra é uma doença maldita que passa de pai para filho. Então, no momento dele obter uma vantagem, no momento que ele devia ter tomado a decisão do seu pai, do seu mestre, do seu profeta, ele resolve decidir de outro jeito e trouxe a lepra para a sua família. Não tome decisões que mais para frente podem matar os teus filhos. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 15 nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluias. Como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então este fato aconteceu quando? Logo depois que Jesus entregou a sua vida na cruz. E ele foi levado ao sepulcro, e ali, o anjo abriu a porta e ele ressuscitou. E esse é o grande problema nosso. Muitas vezes nós estamos, como eu disse, olhando somente para a cruz, cantando para a cruz, idolatrando a cruz. A cruz nada mais era que a tarefa de Jesus. Não tem poder nenhum nela. Foi só um instrumento, para levar a vida de Jesus daqui da terra. A cruz, o único que tinha que ir para a cruz era Jesus, no nosso lugar. Então a cruz somente foi um lugar de sacrifício, um lugar de entrega. O problema, é que nós muitas vezes ficamos presos nela, sem perceber que na cruz não havia poder nenhum. Então a grandeza não estava na cruz. Temos que entender isso, novamente falando, para que você possa entender isso. O grande poder está na ressurreição. Versículo 2 diz assim: eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Há duas ressurreições no Novo Testamento que nós podemos olhar: a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus. E nós podemos notar a diferença entre essas duas ressurreições. Quando Jesus morreu, ele foi colocado no sepulcro. E não precisou nenhum ser humano
pôr as mãos na pedra para movê-la. Foi um anjo que desceu e afastou a pedra que fechava a porta do sepulcro. Foi um anjo que o fez. Agora, quando Lázaro morreu, o que aconteceu? Colocaram uma pedra. Também como foi posto no sepulcro de Jesus. Mas precisou o quê? Que Jesus desse ordem aos homens para que removessem a pedra. Esse texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, diz que quando Jesus chega e vê aquela tumba com a pedra trancando a porta, Jesus chorou. Talvez Jesus tenha chorado, sabe por quê? Porque ele tinha dito alguns dias atrás que Lázaro não tinha morrido, mas estava somente dormindo. E talvez ele tenha chorado porque as pessoas não deram ouvidos àquilo que ele falou, mas colocaram uma pedra de final na vida de Lázaro, acreditando que ele estivesse morto. E não acreditaram na palavra de Jesus. Nós não podemos pôr um final nas coisas que Deus tem nos dito. Não ponha um final na promessa do Pai sobre a tua vida. Não ponha um final nas coisas que Deus falou que vai fazer na tua vida. Não ponha uma pedra. Não descarte, não desista. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus, ele chora, porque ele sabia que Lázaro iria levantar daquele túmulo, porque ele mesmo tinha afirmado que Lázaro estava somente dormindo. Mas as pessoas não ouviram, não acreditaram, e colocaram uma pedra, colocaram um ponto final na vida de Lázaro, e estavam sofrendo por causa disso. As suas irmãs chegaram e questionaram Jesus, e disseram: se o Senhor tivesse vindo antes. Jesus não vai vir antes e nem depois, Ele vai vir no tempo certo. A bênção não vai chegar antes e não vai chegar depois, para que você não se perca nela. Ela vai chegar no momento certo, na hora exata. Às vezes tem coisas que acontecem em nossas vidas, que nós não entendemos o porquê está acontecendo. Não se incomode, não se preocupe, porque Deus está te conduzindo para o lugar da tua bênção. Um dia veio uma profecia na igreja, e às vezes nós gostamos de receber profecia, né? Porque vem profecias boas. Mas para mim veio uma profecia ruim, porque o profeta disse para mim: vai haver um grande reboliço no teu trabalho, mas não se preocupe, sou eu que estou fazendo. E eu não entendi isso. Passou-se uns 4 meses, eu tinha esquecido daquela profecia, e de repente acabou uma situação adversa no meu trabalho. Eu fui parar numa UTI cardíaca, para vocês terem ideia do que aconteceu. E eu passei mais 3 meses sofrendo com aquilo, com aquela situação, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu amava a Deus, eu servia a Deus, né? Mas o que está acontecendo? Até o dia que eu me lembrei da profecia. Quando eu me lembrei da profecia, eu mudei a minha vida, mudei a minha mente. Eu ia trabalhar, meu serviço ficava a coisa de 20 minutos de casa, a pé, porque o meu carro tinha pegado fogo também em casa. Nós estávamos numa situação terrível. E eu levava essa caminhada de 20 minutos, eu levava quase 2 horas, para ir e para voltar. E muitas vezes, confesso eu, ia reclamando com o pai, murmurando: por que isso? Por que comigo? Por que não foi com o outro? Eu estava tão bem no meu trabalho, eu amava aquele lugar, eu gostava do que eu fazia. Até o dia que eu me lembrei da profecia. Até meus passos mudaram. Ao invés de eu ir em 2 horas, eu comecei a ir em 10 minutos. Chegar mais cedo, sair por último. Mudei a minha história naquele lugar. 8 anos depois, me tornei o chefe maior daquele setor. O meu salário subiu 200%. As pessoas não acreditavam. Meus amigos que, ficaram olhando a minha ruína, porque eu tinha um monte de amigo que ia na minha sala para tomar cafezinho comigo. Quando eu perdi tudo, ninguém nem passava perto de onde eu estava. Eu ia almoçar, tinha que ir sozinho, eu ia sozinho. Às vezes as pessoas entravam no restaurante, eu estava lá, eles sentavam lá do outro lado para não sentar comigo.
Mas eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que a bênção estava chegando. 6 meses depois que eu estava naquela situação, sofrendo, padecendo, não tendo dinheiro para nada. O que eu recebia de salário era o valor do meu dízimo, porque vinha tudo em desconto no meu salário. Eu pegava meu salário bruto, saía todo o desconto, aí sobrava o dinheiro do dízimo do bruto. Eu disse para a Ingrid, isso aqui não vai pagar nada nas nossas contas. Eu vou continuar sendo fiel com Deus. Por 6 meses eu só paguei o meu dízimo, só devolvi o meu dízimo, melhor dizendo. Só devolvi o meu dízimo, por 6 meses. Com 6 meses saiu a promoção para os colegas de trabalho. E me disseram para mim que eu não tinha direito, porque para mim ter direito eu tinha que estar lá há 3 anos. Eu estava há quanto tempo? 6 meses. Aí chegou o dia do contra-cheque, eu olhei, saiu a promoção, eu corri para o meu chefe, digo, não posso receber isso, porque não é meu, vai cair no banco, o banco vai tomar, porque eu devo tudo no banco, até não posso chamar nem minha esposa do meu bem, que eles vão levar embora. Ele liga para o RH, falam que vão resolver a situação em 15 minutos, ligaram de volta. Eu olho o meu chefe atendendo o telefone, fez uma cara estranha, eu digo, né? Ele me chama lá, disse, Gilberto, você não sabe o que aconteceu? Eu disse, o que foi? Ele disse assim, para você receber essa promoção, o teu nome tinha que estar numa lei que foi feita há 3 anos atrás. Eu disse, tudo bem. Qual é o problema? Ele disse, não tem problema não. O teu nome está nessa lei. O teu nome está nessa lei. O que eu quero te dizer com isso, não se preocupe, porque a tua bênção já está pronta há 2000 anos atrás. Porque a minha Bíblia, ela fala que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele conquistou tudo para nós, que a obra foi completa naquela cruz. A tua bênção já foi conquistada há 2000 anos atrás. Está chegando o dia de você tomar posse dela. Não arrede o teu pé, permaneça firme aonde você está. Permaneça firme. O problema que nós enfrentamos hoje é que as coisas estão nos apertando, estão nos espremendo. E muitas vezes nós estamos sofrendo porque não queremos deixar nada morrer na nossa vida. Mas muitas vezes o que acontece, nós colocamos pedras em coisas que Deus disse que ia fazer na nossa vida. Porque nós temos uma ansiedade, né? O que é uma ansiedade? É um desespero pelo futuro. Não se desespere do futuro, porque Deus tem preparado o presente para você viver e comer o melhor desta terra. Não se preocupe com o futuro, porque Deus tem preparado ele para você. Talvez você não esteja enxergando aonde você vai chegar, mas Deus já planejou o teu fim. E Ele não é pequeno, Ele não é pouca coisa. Não encerre nunca um capítulo na tua vida, antes que Deus diga para você que é o fim. Para nós que estamos em Cristo, não existe nada morto na nossa vida. Você não está entendendo? Eu posso morrer para as coisas que eu quero, mas verdadeiramente elas não vão morrer. Porque se eu executar as coisas que Deus quer que eu execute, eu vou viver melhor do que aquilo que eu achava que ia viver. Quando eu era do mundo, a minha vontade era conhecer o Brasil. E nunca imaginei sair do Brasil para lugar nenhum, né? Como muita gente. Quem tem passaporte aqui? Eu não sei, gente. Tem que fazer passaporte, gente. Porque nós temos que nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. E eu sempre digo isso, que uma unção que está sobre a nossa vida é uma unção que está sobre os filhos desta casa. Você não está acreditando, né? O irmão Jefferson acreditou, está lá em Miami com a pastora Ingrid. Fez o passaporte, foi lá, tirou o visto americano e está lá em Miami, né, esperando o avião para ir para Orlando junto com ela. Para realizar um trabalho lá, não somente ir para participar da conferência, está abrindo uma porta de trabalho para ele lá. Deus, quando faz, Ele
Você não está entendendo, né? Então entenda isso. Nada na nossa vida que esteja morto vai ficar morto, porque Deus vai ressuscitar, se nós fizermos a vontade dEle. Se coloque em pé. Se há alguma coisa na tua vida que parece que está morto, que você já talvez tenha desistido, que você talvez já tenha posto até uma pedra para enterrar de uma vez, tenha noção de uma coisa: isso é somente um tempo, é somente um espaço. Para que espaço? Para aquilo que o Pai vai fazer mais tarde. O Pai vai fazer. Então,